Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos em que o peso do passado parece maior do que a esperança do amanhã. Erros, quedas, palavras impensadas e decisões precipitadas podem se transformar em correntes invisíveis que aprisionam a alma. Contudo, a verdade eterna permanece. Deus não define você pelo seu fracasso, mas pelo propósito que Ele estabeleceu antes mesmo do seu nascimento. O Senhor não trabalha com rótulos humanos, Ele trabalha com redenção. O perdão de Deus não é parcial nem condicionado à perfeição. Ele é completo, restaurador e transformador. Quando o coração se rende com sinceridade, o céu não responde com acusação, mas com misericórdia. Onde havia culpa, Ele planta graça. Onde havia vergonha, Ele derrama dignidade. O perdão divino não apenas apaga o erro, mas inaugura um novo começo. Creia. Não importa o quão distante você tenha ido, o amor de Deus vai além. Ele não apenas perdoa, Ele reconstrói. Ele não apenas limpa, Ele renova. Ele não apenas restaura, Ele faz tudo novo. O que parecia fim pode se tornar o primeiro capítulo de uma história transformada pelo poder da graça. O inimigo tenta convencer que há pecados imperdoáveis e histórias irreparáveis. Ele sussurra que você foi longe demais, que falhou demais, que decepcionou demais. Mas a voz de Deus é mais alta que qualquer acusação. O Senhor não é limitado pela gravidade do erro humano. Sua misericórdia é maior que qualquer queda. Quando Deus perdoa, Ele não relembra para ferir, nem restaura para humilhar. O perdão divino não vem acompanhado de cobrança futura, mas de libertação presente. Muitos vivem presos não porque Deus não perdoou, mas porque ainda não aceitaram o perdão que já foi liberado. Receber o perdão é um ato de fé, é reconhecer que a graça é maior que a culpa. O Senhor não está interessado em manter você no chão. Ele deseja levantá-lo, curar suas feridas e reposicioná-lo no centro da vontade dele. O que foi quebrado pode ser reconstruído. O que foi perdido pode ser restaurado. O que foi manchado pode ser purificado pelo sangue que redime. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Se você crê que a misericórdia de Deus se renova sobre sua vida hoje, escreva: Eu recebo tua misericórdia, Senhor. Glória a Deus. Há pessoas que caminham, trabalham, sorriem, mas por dentro carregam um tribunal constante. A consciência acusa, a memória relembra e o coração se entristece. Entretanto, quando Deus decide perdoar, Ele não apenas absolve, Ele quebra as algemas invisíveis que prendem a alma ao passado. O perdão divino é libertação completa. Deus não negocia com o arrependimento sincero. Quando há quebrantamento verdadeiro, há restauração genuína. O Senhor não exige que você pague pelo que Ele já decidiu pagar. O preço já foi estabelecido na cruz. O sangue derramado não foi simbólico, foi suficiente. O perdão não é teoria, é realidade espiritual. Muitos pedem perdão, mas continuam vivendo como culpados. Isso não é humildade, é incredulidade. Se Deus declarou você perdoado, quem pode revogar essa sentença? O céu já decidiu a seu favor. A culpa não tem mais autoridade sobre quem foi alcançado pela graça. Há diferenças profundas entre esquecer e apagar. O homem pode tentar ignorar o passado, mas Deus tem poder para removê-lo da conta espiritual. Quando Ele perdoa, não arquiva o erro para usar depois. Ele cancela a dívida. O Senhor não mantém um registro para futuras acusações. Sua graça não é temporária, é definitiva. Muitos vivem tentando compensar o que fizeram,
Prometem fazer mais, servir mais, sofrer mais, como se pudessem pagar pelo que já foi resolvido no céu. Porém, a obra da redenção não depende do esforço humano, mas da fidelidade divina. Deus não precisa que você se autopuna, Ele deseja que você aceite a restauração. O perdão de Deus não apenas limpa o passado, mas redefine o futuro. Ele pega a história quebrada e a transforma em testemunho. Ele usa as cicatrizes como marcas de superação, não de condenação. Quando Deus faz novo, Ele não remenda, Ele recria, Ele não improvisa, Ele transforma. Deus não apenas perdoa, Ele reposiciona. Aquilo que parecia o ponto final pode se tornar o início de um chamado mais profundo. Há pessoas que, depois de falharem, acreditam que perderam o direito de sonhar, servir ou recomeçar. Porém, o Senhor é especialista em levantar do pó e restaurar destinos. O erro não anula o propósito quando há arrependimento. A queda não cancela a promessa quando há rendição. Deus não escolhe pessoas perfeitas, Ele aperfeiçoa aqueles que escolhe. O passado pode ter sido marcado por decisões equivocadas, mas o futuro pode ser marcado por obediência e transformação. Quando Deus faz tudo novo, Ele não apenas muda as circunstâncias externas, Ele transforma o interior. Ele renova a mente, fortalece o espírito e reacende a esperança. O que antes era vergonha pode se tornar plataforma de testemunho. O que antes era fraqueza pode revelar a força da graça. Ele levanta do pó o necessitado e do monturo ergue o pobre para o fazer assentar entre os príncipes. Salmo 113, 7, 8. Se você crê que Deus está te levantando para um novo propósito, escreva: Eu creio no recomeço que vem do Senhor. Amém. O verdadeiro milagre do perdão não acontece apenas ao redor, mas dentro. Deus não se limita a mudar cenários. Ele transforma corações. Um coração ferido pelo erro pode se tornar endurecido, desconfiado e distante. Contudo, quando o Senhor toca com sua graça, aquilo que estava rígido se torna sensível novamente à sua voz. Há pessoas que pedem uma nova oportunidade, mas Deus oferece algo maior, um novo interior. Ele não quer apenas ajustar comportamentos, mas renovar motivações. O perdão divino remove a culpa e planta um espírito disposto a viver de forma diferente. Não é uma reforma superficial, é uma recriação profunda. Quando o coração é renovado, as escolhas mudam. Quando a mente é restaurada, os caminhos se alinham. Deus não apenas diz, está perdoado. Ele diz, agora viva como nova criatura. O passado deixa de ser prisão e passa a ser aprendizado. O que antes era fraqueza se torna ponto de vigilância e crescimento. A lógica humana mede, calcula e sentencia. Ela compara falhas, avalia consequências e muitas vezes conclui que não há retorno possível. Mas a graça de Deus não opera pela lógica humana. Ela se manifesta pelo amor soberano. Onde o homem vê um caso perdido, Deus enxerga uma vida redimida. A graça não ignora o pecado, mas o vence. Ela não finge que nada aconteceu, mas declara que algo maior aconteceu. A intervenção divina. Quando Deus decide perdoar, Ele não consulta o histórico para decidir se vale a pena restaurar. Ele olha para o arrependimento e libera uma nova oportunidade. Talvez você tenha errado repetidas vezes e pense que esgotou a paciência divina. Porém, Deus não se cansa de restaurar quem se rende com sinceridade. A graça não é permissão para permanecer no erro, mas poder para viver diferente. Ela não encobre a sujeira, ela purifica completamente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Se você crê que a graça de Deus é maior que qualquer erro, escreva: a graça me alcançou. Amém. Depois do perdão, vem o desafio do recomeço. Muitos recebem a absolvição de Deus, mas hesitam em dar novos passos.
O medo de errar novamente, a insegurança diante do futuro e a lembrança das quedas passadas tentam paralisar a caminhada. Contudo, recomeçar é um ato de fé. Deus não perdoa para que você permaneça imóvel, Ele perdoa para que você avance. O Senhor não abre um novo capítulo para que você continue preso ao anterior. Cada novo dia é uma prova de que a misericórdia está ativa e a promessa continua de pé. O recomeço exige confiança naquele que prometeu sustentar. Não permita que a memória do erro seja maior que a promessa da restauração. O mesmo Deus que perdoa é o Deus que fortalece. Ele não apenas declara um novo começo, ele acompanha cada passo do processo. Recomeçar com Deus é caminhar sob direção e proteção. Há momentos em que a maior batalha acontece na mente. Pensamentos insistem em dizer que Deus já se cansou, que a paciência divina chegou ao limite, que a falha foi grande demais. Contudo, o caráter de Deus não é volúvel como o humano. Ele não começa uma obra para abandoná-la no meio do caminho. O Senhor conhece suas fragilidades antes mesmo que você as descubra. Ele vê as intenções, as lutas internas, os conflitos silenciosos. O perdão não é uma reação impulsiva de Deus, é expressão do seu caráter eterno. Ele permanece fiel, mesmo quando o ser humano vacila. Se Deus decidiu fazer tudo novo em sua vida, não será a oposição, a acusação ou a lembrança do passado que impedirá esse agir. A restauração pode ser um processo, mas a decisão divina já foi tomada. Ele não desistiu de você. Ele ainda está escrevendo sua história. Quando Deus perdoa, Ele não apenas remove a culpa, Ele restaura a identidade. Muitos vivem marcados pelo que fizeram, permitindo que o erro se torne definição. Passam a se enxergar pelo fracasso e não pelo propósito. Contudo, no reino de Deus, a identidade não nasce da queda, mas da redenção. O inimigo tenta transformar o pecado em identidade permanente. Deus, porém, transforma o arrependimento em ponto de partida. Você não é o seu pior dia. Você não é a sua maior falha. Você é aquilo que Deus declara quando o chama pelo nome: filho, restaurado, perdoado, renovado. Aceitar que Deus faz tudo novo é permitir que Ele redefina quem você é. A culpa aponta para trás, a identidade restaurada aponta para frente. O passado pode ter deixado marcas, mas não determina o seu destino. Em Cristo, a história é reescrita sob uma nova assinatura. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Se você recebe hoje sua identidade restaurada, declare: eu sou filho de Deus, perdoado e renovado. Glória a Deus. O passado pode ter sido marcado por escolhas precipitadas, relacionamentos quebrados e decisões que trouxeram dor. Contudo, ele não possui autoridade para determinar o seu fim. Em Deus, o ontem não governa o amanhã. O Senhor é especialista em interromper ciclos de derrota e inaugurar estações de restauração. Muitos permanecem presos porque revivem constantemente o que já foi resolvido no céu. Deus já liberou perdão, mas a mente insiste em reviver a falha. Porém, quando o Senhor faz novo, Ele redefine a trajetória. Ele não consulta o histórico para limitar o futuro. Ele consulta o propósito eterno. Não permita que a lembrança do erro silencie a promessa. O que aconteceu pode ter sido real, mas a redenção é ainda mais real. Deus transforma ruínas em fundamentos sólidos. Ele muda cenários improváveis e reescreve destinos que pareciam encerrados. O pecado não deixa apenas consequências externas. Ele fere o interior. Culpa, vergonha e arrependimento mal resolvido podem gerar feridas profundas na alma. Contudo, o perdão de Deus não é apenas jurídico, é terapêutico. Ele não apenas absolve, ele cura. Há dores que ninguém vê,
lutas que ninguém conhece, lágrimas que caem no silêncio. Mas Deus vê. Ele conhece as batalhas travadas na mente e no coração. Quando o Senhor declara perdão, Ele também inicia um processo de restauração emocional e espiritual. Ele trata a raiz, não apenas os frutos. Há dores que ninguém vê, lutas que ninguém conhece, lágrimas que caem no silêncio. Mas Deus vê. Ele conhece as batalhas travadas na mente e no coração. Quando o Senhor declara perdão, Ele também inicia um processo de restauração emocional e espiritual. Ele trata a raiz, não apenas os frutos. Não pense que você precisa se esconder até estar completamente forte. É no encontro com a graça que a cura começa. Deus não exige perfeição para restaurar. Ele pede sinceridade. O mesmo Deus que remove a culpa é o Deus que recompõe o que foi quebrado por dentro. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmo 147:3. Se você crê que Deus está curando o seu interior, escreva: Senhor, cura minhas feridas e faz tudo novo. Glória a Deus. Quando Deus perdoa, Ele não deixa você no mesmo lugar. O perdão abre portas espirituais que antes estavam fechadas. O que parecia bloqueado pela culpa, agora se torna um caminho possível pela graça. O Senhor não apenas remove obstáculos, Ele direciona novos passos. Talvez você tenha acreditado que determinadas oportunidades estavam perdidas para sempre. Contudo, Deus é capaz de criar caminhos onde antes só havia impossibilidades. O arrependimento sincero não produz retrocesso eterno, produz realinhamento com o propósito. Há uma estrada preparada diante de você, não construída sobre condenação, mas sobre restauração. Não tema avançar. O mesmo Deus que perdoa é o Deus que guia. Ele não chama para um novo começo e abandona no meio da jornada. Ele acompanha, fortalece e sustenta. O peso da culpa rouba a alegria. Mesmo em meio a conquistas, o coração pode permanecer abatido quando carrega o fardo do passado. Contudo, quando Deus perdoa, Ele não apenas remove a condenação, Ele devolve a alegria da salvação. Há uma diferença entre estar perdoado e viver consciente desse perdão. Quando a verdade da graça é compreendida, a alma volta a respirar esperança. A alegria não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que fomos reconciliados com Deus. A restauração espiritual traz leveza ao espírito. O Senhor não deseja que você viva lembrando constantemente do erro. Ele deseja que você viva celebrando a transformação. O perdão não é um peso para recordar, é uma vitória para proclamar. A alegria restaurada se torna testemunho visível do agir de Deus. Quando Deus faz tudo novo, a transformação começa na mente. Pensamentos antigos sustentam comportamentos antigos. Crenças marcadas pela culpa geram decisões marcadas pelo medo. Contudo, o perdão divino inaugura uma nova forma de pensar. Não é possível viver plenamente o novo de Deus carregando padrões mentais do passado. O Senhor não apenas remove a culpa, Ele ensina a viver sob uma nova perspectiva. Onde antes havia autossabotagem, Ele estabelece confiança. Onde havia condenação constante, Ele implanta convicção de identidade. A renovação da mente é um processo contínuo. É escolher diariamente acreditar na palavra acima das emoções. É lembrar que Deus já declarou perdão, mesmo quando a memória tenta acusar. O novo começa por dentro e se manifesta por fora. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Se você decide alinhar sua mente com a verdade de Deus, declare: minha mente está sendo renovada pelo Senhor. Amém. A vergonha tenta silenciar, esconder e diminuir. Ela sussurra que você não é digno de levantar a cabeça, de ocupar espaço, de voltar a sonhar.
Porém, quando Deus perdoa, Ele remove a vergonha e restaura a honra. O que antes parecia motivo de humilhação pode se tornar testemunho da graça. Deus não expõe para destruir, Ele trata para restaurar. O arrependimento verdadeiro não termina em condenação, mas em transformação. O Senhor não mantém você no lugar da queda. Ele o conduz a uma posição de dignidade restaurada. A honra que Deus concede não depende da aprovação humana. Ela nasce da reconciliação com o Pai. Quando Ele faz tudo novo, Ele também muda a forma como você se vê. A cabeça que estava baixa se ergue. A voz que estava calada volta a declarar esperança. O pecado não afeta apenas quem o pratica. Ele pode atingir lares, amizades e vínculos preciosos. Palavras duras, decisões impensadas e atitudes precipitadas deixam marcas nas relações. Contudo, o perdão de Deus tem poder para iniciar processos de reconciliação. Quando o Senhor faz tudo novo, Ele começa pelo interior, mas não termina ali. Um coração transformado passa a agir diferente. Onde antes havia orgulho, surge humildade. Onde havia resistência, nasce disposição para reparar. O perdão recebido se torna perdão liberado. Nem toda restauração acontece instantaneamente, mas toda restauração começa com uma atitude sincera diante de Deus. O Senhor pode tocar corações, alinhar circunstâncias e reconstruir pontes que pareciam destruídas. O mesmo Deus que perdoa pecados também restaura relacionamentos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. Se você crê que Deus pode restaurar seus relacionamentos, declare: o Senhor está reconstruindo minhas pontes. Amém. Talvez capítulos anteriores da sua vida tenham sido marcados por dor, escolhas erradas e consequências difíceis. Mas Deus não encerra histórias no momento da queda. Quando Ele perdoa, Ele assume a autoria do próximo capítulo. E quando Deus escreve, Ele transforma cenários improváveis em testemunhos poderosos. Você não está limitado pelas páginas já vividas. O arrependimento sincero entrega a caneta ao autor da vida. O Senhor não reescreve apenas detalhes, Ele redefine a narrativa. O que antes parecia uma sequência de fracassos pode se tornar uma trajetória de crescimento e maturidade espiritual. Creia, há uma nova história em andamento. Mesmo que você ainda não veja todas as mudanças, o agir de Deus já começou. O passado pode ter sido parte do processo, mas não é o destino final. O Senhor trabalha em silêncio, alinhando cada detalhe para manifestar o novo. Quando Deus declara que faz tudo novo, não se trata de emoção passageira, mas de promessa firme. O tempo pode passar, circunstâncias podem oscilar, sentimentos podem variar, mas a palavra permanece inabalável. O que o Senhor começa, Ele sustenta. Há momentos em que o processo parece lento. A restauração nem sempre acontece na velocidade que desejamos. Contudo, a fidelidade de Deus não depende da pressa humana. Ele trabalha com propósito, precisão e tempo perfeito. O novo não é improviso, é cumprimento de promessa. Permaneça firme, não retroceda à culpa antiga, não negocie a identidade restaurada. O mesmo Deus que perdoou é o Deus que preserva, fortalece e conduz até o cumprimento completo da obra. A promessa do novo não é frágil. Ela está fundamentada no caráter eterno do Senhor. Chegou o momento de compreender profundamente esta verdade. Deus perdoa e faz tudo novo. Não é discurso simbólico, é realidade espiritual. O que estava quebrado pode ser restaurado. O que estava manchado pode ser purificado. O que parecia perdido pode ser redimido. O Senhor não trabalha com remendos espirituais. Ele opera transformação completa. O perdão não é apenas cancelamento de dívida, é inauguração de uma nova vida.
Quando Deus faz novo, Ele redefine identidade, renova a mente, cura feridas, restaura a alegria, reconstrói relacionamentos e estabelece propósito. Se você chegou até aqui, entenda, isso não é coincidência, é convite. Deus não quer que você apenas leia sobre restauração. Ele quer que você viva essa restauração. O passado não tem mais autoridade. A culpa não governa mais. A graça já foi liberada. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Se você crê que Deus fez e está fazendo tudo novo em sua vida, declare com fé: eu recebo o novo de Deus. Glória a Ele para sempre. Agora eu te convido com sinceridade e emoção. Vamos orar juntos. Entregue seu passado, sua culpa, suas dores e seus medos ao Senhor. Abra o coração e permita que Ele confirme, através da oração, aquilo que já começou a fazer em você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e fonte de toda graça, eu me coloco diante de Ti com o coração sincero e quebrantado. Reconheço minhas falhas, meus erros e tudo aquilo que fiz distante da Tua vontade. Não escondo de Ti minhas fraquezas, pois sei que nada está oculto aos Teus olhos. Venho confiar na Tua promessa de que Tu perdoas e fazes tudo novo. Apaga, Senhor, as minhas transgressões e purifica-me de toda a culpa. Lava-me profundamente e restaura em mim a alegria da salvação. Remove o peso do passado que tenta me acusar e renova minha mente para que eu caminhe segundo a Tua verdade. Não permitas que eu viva preso ao que já foi cancelado pela Tua graça. Cria em mim um coração puro e firma meus passos em Teus caminhos. Onde houve vergonha, estabelece honra. Onde houve queda, levanta-me com Tua força. Onde houve dor, planta esperança. Ensina-me a viver como nova criatura, consciente de que fui perdoado e restaurado por Ti. Eu recebo pela fé o Teu perdão e a nova vida que procede da Tua presença. Confio que estás escrevendo uma nova história para mim, fundamentada na Tua fidelidade e no Teu amor eterno. Em Ti encontro recomeço, direção e propósito. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que estão desanimados, feridos e precisando de um recomeço. Que essa verdade alcance corações aflitos, fortaleça os que estão fracos e lembre a muitos que Deus ainda perdoa e faz tudo novo. Que nenhuma vida deixe de ser tocada pela graça e pelo amor do Senhor. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.